E fala, piazada, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Hora da Roça. E o tema que eu trago aqui a vocês hoje é falando sobre flores de inverno, especificamente sobre árvores e arbustos mais conhecidos e que muito provavelmente você conhece ou já ouviu falar, mas que talvez você não lembra do nome ou não se recorda muito bem das características da planta. E nesse vídeo eu vou estar listando para vocês 6 plantas, 6 espécies muito famosas, muito conhecidas, muito utilizadas nos jardins, no paisagismo, principalmente pelas características botânicas delas, que são muito exuberantes e também muito chamativas, ok? Lembrando que praticamente todas as plantas que vocês vão ver aqui nesse vídeo já tem um vídeo específico aqui no canal falando sobre elas, curiosidades e também, o que é mais importante, como deve ser feito o cultivo na prática. E nesses vídeos eu deixei tudo bem explicadinho, como um passo a passo, como deve ser feito o cultivo, o plantio delas. Dentre os processos, eu mencionei a profundidade da cova de cultivo, né? Quanto que você tem que aprofundar no solo para que a sua muda ela cresça vigorosamente, bem rápido. Eu também mencionei sobre o espaçamento entre mudas, caso você queira cultivar mais de uma planta em um único local, em um único espaço. Também falei sobre podas, adubação. Agora, sem enrolação, solta o vídeo! Eu não vou nem fazer surpresa, eu não vou esperar, já logo de cara eu vou soltar pra vocês essa que pra mim é uma das plantas mais bonitas e mais prediletas aí também de muitas pessoas. Conhecida popularmente como manacá da serra anão, lembrando que tanto o manacá da serra como o anão são muito bonitas. Porém, como nesse vídeo eu tô falando sobre plantas de inverno, essas que florescem, tem um florescimento no inverno principalmente, é o manacá da serra anão. Pois o manacá da serra comum, além de atingir um porte muito grande, chegando até 12 metros de altura, ou seja, realmente uma árvore de porte grande, ela tem a floração nos meses mais da primavera e do verão, lá para dezembro e janeiro. Já essa, o manacá da serra anão, ele possui a floração principalmente no inverno, entre os meses de junho, julho e agosto. Essa que vai estar deixando o seu jardim lindo por um bom tempo, praticamente um mês, todo florido, bonito, e ela possui 3 cores diferentes na coloração, no leque de cores das flores. Isso, pessoal, é uma curiosidade muito bacana, acontece por conta da polinização, ok? As abelhas, elas polinizam primeiro as flores brancas, que são as que desabrocham primeiro. As flores brancas, elas se tornam roxas e depois rosas, ou rosas e depois roxas, né? Por fim, elas terminam e caem. Por que a flor ela muda de cor? Bom, pessoal, isso acontece por conta da polinização. A própria planta, como uma questão evolutiva, faz com que a pigmentação mude para que as abelhas polinizem outras flores e dessa forma perpetuem a espécie. Porque depois da polinização, depois que a flor ela foi fecundada, vem a semente. E assim que acontece na natureza, dessa forma a árvore ela consegue se proliferar livremente. Lembrando que o manacá da serra anão, ela é uma variedade um pouco diferente da variedade grande, ok? Essa é uma árvore, um arbusto bem resistente, nativo da Mata Atlântica, ou seja, de regiões bem úmidas, então você precisa ter alguns tratos culturais, manter aquele solo bem úmido, porém não encharcado, e além disso ela pode atingir até os 4, 5 metros de altura, porém dificilmente ela vai passar os 3, 4 metros de altura aí no seu jardim, ok, turma? Em específico, essa época do ano ela costuma aparecer em diversas localidades pelo Brasil todo, em jardins ou até mesmo em viveiros, já que ela é muito utilizada na jardinagem, no paisagismo, em diversas situações, beleza? Atualmente, aqui no nosso país, o pau-brasil ele é conhecido como a árvore nacional. Porém, essa que eu vou comentar para vocês aqui agora, o IP, ela é conhecida como a flor nacional. E ela é reconhecida pelo Brasil afora, principalmente pela coloração das flores, que dependendo da espécie que você escolher, pode ser roxa, amarela, branca, verde, bicolor e também muitas outras espécies um pouco mais raras. E essas são distribuídas principalmente na região do Cerrado, que é praticamente a origem da planta. Dependendo da variedade, ela pode estar atingindo entre 6 a 14 metros de altura, alguns exemplares podem chegar até 20 metros, com a espessura do caule sendo realmente grande, algumas de 14 centímetros até 50 centímetros de diâmetro. Esse é um tipo de árvore, um tipo de vegetação caducifólia, ou seja, normalmente entre o outono e o inverno fica totalmente
praticamente sem folha alguma, para logo em seguida as flores virem realmente como um presente e encher a árvore totalmente com a flor característica da espécie. E as colorações elas costumam ocorrer em períodos diferentes, como por exemplo o ipê roxo, ele aparece primeiro, em sequência temos o ipê amarelo, depois o ipê branco, bicolor e por último o ipê verde. Essa é mais ou menos a ordem, mas dependendo da região que você se encontra, essa ordem ela pode ter uma alternância ou até mesmo podem ocorrer ao mesmo tempo. Isso depende muito das características do clima, da questão da umidade. O nome ipê ele é originário da língua tupi, significa casca dura, ou seja, ela é uma planta muito resistente tanto à umidade, pela casca, pela própria madeira ser muito resistente. Porém, hoje em dia, atualmente, essa árvore ela é preservada e mantida por lei, tendo multas e também levando a diversos problemas judiciais aí, caso você vá cortar um exemplar desse. Então você tem que tomar bastante cuidado com isso, mas ela é uma planta que vai estar enchendo de beleza aí o jardim, o local que ela for cultivada. Inclusive, na época do ano agora, por exemplo, no inverno, no outono, você consegue estar olhando ao longe, no meio da mata, uma coloração bem diferenciada. Isso acontece também no Manacá, em que você consegue perceber essas colorações no meio de uma tonalidade inteira de verde, por exemplo, o ipê amarelo, aquela corzinha bem difundida ali naquele meio, e você consegue identificar de longe que é uma árvore do ipê. Essa espécie que eu vou falar agora, ela também tá no meu coração por ser uma planta extremamente bonita e também conhecida, só que muitas poucas pessoas sabem do real nome dela. Ela é conhecida popularmente como cabeleira de velho ou também neve da montanha, mas diferente do que também as pessoas pensam, ela não é uma planta, uma árvore de porte grande. Ela é considerada um arbusto pequeno a médio e ela pode estar atingindo mais ou menos de 2 a 3, no máximo 4 metros de altura, possuindo uma seiva leitosa e também é uma planta muito ramificada. Esse momento que eu tô gravando, a planta ela já praticamente já perdeu toda a floração, então ela aqui na minha região de Jundiaí, ela vai acontecer mais ou menos ali no período de junho até julho, então é o momento onde essa planta ela vai ficar muito bonita. E o que acontece praticamente como o ipê, ela costuma perder a grande maioria das folhas e em seguida aparece diversas pequenas flores na coloração de branco creme, ficando realmente parecido uma neve da montanha, como se tivesse nevado em cima da planta. E o mais bacana sobre essa planta é que a floração ela perdura por muito tempo, praticamente um mês inteiro ela vai ficar ali na planta. Eu tô olhando aqui porque ela tá aqui nessa posição, já vou mostrar pra vocês, mas ela fica muito bonita e por isso que eu recomendo muito que você tenha ela aí no seu jardim. Você pode estar fazendo as podas, ela é uma planta muito resistente, ok? Ela não cresce muito, é muito pouco exigente na questão de água, nutrientes, mas é sempre bom você fazer uma adubação de cobertura para que todo ano ela dê uma floração incrível e também exuberante. Essa planta aqui nesse vídeo é praticamente um bônus, já que o próprio nome dela é uma outra estação do ano, que seria as primaveras, pessoal. Mas eu quis trazer ela aqui nesse vídeo, principalmente porque hoje já existem diversas variedades que você consegue estar cultivando elas e inclusive no inverno elas possuem uma floração extremamente forte e exuberante. E você consegue estar encontrando nessa época várias casas, frentes de comércios ou de outras chácaras e sítios, toda florida e muito bonita por sinal, beleza? Então fica aí a dica para vocês, para quem gosta de uma planta bem colorida, com uma cor bem vibrante e em tonalidades realmente muito chamativas, podendo ser tanto branca, avermelhada, rosada, até mesmo em tons de laranja, um pouco mais avermelhada. Também existem aquelas que são variedades anãs, muito menores do que as primaveras comuns e que além de serem pequenas, ou seja, mais compactas para quem tem um ambiente menor, ela também não possui espinho, ou se possui é um espinho mais maleável e que também não machuca a pessoa que está manejando, a pessoa que está cuidando, sendo então muito indicada. Ela é uma planta nativa aqui do Brasil, então vejam só, uma outra planta que é nativa aqui do nosso país. Elas são muito bonitas e aparecem praticamente que no ano todo. Essa é uma planta bastante versátil que pode ser cultivada tanto em vasos como em cercas, em alambrados, para poder fechar e dar um aspecto um pouco maior de segurança pelos espinhos, como também de privacidade por fechar, além da própria floração, né, turma? Já sobre a planta que eu vou mencionar aqui para vocês agora, ela não possui uma origem muito certa, muito específica, mas sabe-se que ela é uma planta oriental
que tem provavelmente origem tanto no Japão como na China. E essa, pessoal, é a famosa azaleia. Essa turma é uma planta que vai chamar aí muita atenção das pessoas na sua casa, no jardim que estiver andando, visitas e tudo mais, já que ela possui a floração no inverno, o que por si só já é uma característica muito bacana, já que o seu jardim ele vai se manter florido o ano todo, pois essa planta, além de florescer no inverno, ela é muito resistente e também possui floração em outras épocas do ano, mas é mais intensa no inverno, sendo conhecida como a flor do inverno. Bom, turma, ela é uma planta que não atinge um porte muito grande, chegando de 40 centímetros até mais ou menos 1,5 metro de altura, e você pode estar realizando as podas, as topiarias, para estar deixando ela muito bonita como uma bordadura, fazendo bolas, né, os desenhos no jardim, e ela é muito característica desses jardins orientais. Então, se você for dar uma pesquisada, você vai encontrar diversos aspectos esculturais feitos nessa planta, as podas por si só, que deixam ela muito bonita e atraente. Um outro aspecto e que também chama muita atenção nessa planta é a questão da própria floração, que ela possui diversas colorações. Se eu for estar comentando aqui para vocês, vai dar praticamente um vídeo inteiro. São muitas cores diferentes, inclusive formatos diferentes. Flores dobradas, recortadas, simples, compostas e muitas outras, ok? Além dessas variedades que chegam a um porte maior, você pode optar pelas mini, aquelas variedades pequenas que você pode estar utilizando, que chegam no máximo até 40 centímetros de altura, até 50 se você podar ela um pouco mais e deixar que ela cresça, mas por si só é uma planta muito compacta, ela fecha muito bem, ficando muito bonita no seu jardim. Bom, piazada, mais um vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado de coração. Já sabe, deixa aquele like para poder apoiar o canal, também não esqueçam de estar se inscrevendo e compartilhando para amigos e familiares, vocês não têm noção quanto isso me ajuda, e também ativa o sininho de notificações para poder receber os próximos vídeos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, fiquem com Deus, valeu, falou!